todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu que ao fim, quantos dias? Ao fim de? 3 dias. Mais alto, ao fim de? 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do conselho do Senhor, a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia. Contudo, haja distância entre vós e ela, como a medida de 2.000 côvados, 900 metros aproximadamente. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto por esse caminho, olha que informação importante, porquanto por esse caminho nunca passastes antes. Versículo 5, e aqui eu termino. Disse Josué também ao povo, vamos ler em voz alta: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos de novo? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Oremos. Fala, Senhor, conosco nesta noite. Esta é a hora da tua palavra ser ministrada. Me inspira, Senhor, que através da minha vida, que através, Senhor, desta reflexão de hoje, sejamos abençoados. Abençoe nós que estamos aqui presencialmente e aqueles que estão assistindo esse culto, Senhor. Fale com todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, com bastante alegria. Glória a Deus. Amém. Bom, queridos, hoje a palavra é um daqueles textos que eu fiz até esse comentário hoje de manhã. Ele não é dos mais conhecidos da história de Josué. O livro de Josué é um livro que tem alguns relatos que nós chamamos na teologia de relatos épicos. O que significa um relato épico? Um relato que tem uma demonstração do grande poder de Deus na vida de Josué ou na vida do povo de Israel. Nós temos esses relatos épicos em alguns trechos da Bíblia, como por exemplo, as histórias relacionadas a Moisés. Nós temos vários relatos épicos na história de Moisés. Moisés, por exemplo, orando e Deus enviando as pragas lá no Egito. Nós temos relatos como, por exemplo, Moisés, ele orando perante o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho abre para o povo passar. Isso é um relato épico. Na história de Moisés existem vários relatos assim. Depois nós temos a história de Josué, que são histórias que elas acontecem praticamente em sequência. Sai o ministério de Moisés e começa o ministério de Josué. Quando você volta aqui no livro de Josué e você vai nas páginas de Deuteronômio, que é o livro que vem antes, o capítulo de número 34 mostra a morte de Moisés e a passagem da responsabilidade sobre Josué. Josué aqui não tinha vivido nenhum grande milagre. Só que agora, quando você chega na história de Josué, nós encontramos esses relatos épicos. Nós temos, por exemplo, aquela passagem em Josué capítulo 6, quando ele estava na cidade de Jericó, e diz a Bíblia que eles rodeiam a cidade de Jericó por 7 dias, e no 7º dia 7 voltas, e no final das 7 voltas, a muralha de Jericó caiu. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Isso é épico, isso é uma história que a gente conhece. Você já me ouviu pregando aqui, outras pessoas pregando. Tem uma outra passagem em Josué, um pouco menos conhecida, mas é aquela passagem que Josué ora, e Deus ouve a oração dele, e o sol e a lua, eles pararam. Nós sabemos que na verdade a terra que parou nos seus movimentos de rotação e de translação, tá certo? Mas ele ora e Deus ouve a sua oração e Deus deu vitória para ele. Isso é épico. Aqui nós temos um milagre também maravilhoso. Se você não conhece, eu te conto. Diz a palavra de Deus que Josué recebe a voz de Deus falando para ele:
Moisés, meu servo, morreu. Agora você fará este povo entrar na terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Aleluia. Moisés morre lá no monte, né? Ele vê a cidade, ele vê a terra, só que ele não entra. Agora Josué recebe essa missão. Josué recebe a voz de Deus no capítulo 1. Deus fala com ele: esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás desse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Não te disse eu: esforça-te e tem de bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, que estou contigo por onde quer que andares. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Você pode dar glória a Deus por essa mensagem? Aleluia! Glória a Deus! Então Josué recebe essa palavra, recebe essa voz de Deus, e ele começa então a entrar na terra, conquistar a terra. E a geografia vai dizer que eles entram pelo sul, na divisa com o Egito, com a divisa do deserto, onde eles ficaram por 40 anos. Eles entram no sul, e quando eles começam a entrar na terra para conquistar a terra, para tomar posse da terra prometida, eles começam a distribuir as tribos. E ele distribui as primeiras tribos. Diz a Bíblia que ele distribui as tribos do sul, as tribos de Judá, as tribos de Benjamim. Ele começa a fazer a distribuição, e de repente eles se deparam com um grande rio. A Bíblia fala que existia um rio, que para eles continuarem conquistando, eles precisavam atravessar para o outro lado do rio. Mas como que atravessa o rio? Tenta imaginar a gente tendo que atravessar para lá, irmãos, sem ter a ponte do Piquiri. Como que faz para atravessar? Como é que faz para atravessar se não tem a ponte? Eu vou por outra ponte, mas vamos supor que não tinha ponte nenhuma. Como que fazia? Não tem uma balsa? Não tem balsa, não tem ponte. E eles chegaram perante aquele rio, e eles não tinham o que fazer. Como que vai atravessar nadando? Como que uma pessoa idosa vai atravessar nadando? Como que as mulheres com seus filhos, ou as mulheres gestantes, elas vão atravessar andando? Como é que faz? Não tem nadando, como que faz? Não tem como. Então começa o texto. Josué, ele chega naquele lugar de madrugada, irmãos, e ele se depara com aquele rio e pergunta: e aí, Josué, agora? Que beleza, hein? Chegamos aqui, e como que faz agora? Como que a gente atravessa para o outro lado? E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não falou com Josué. Quem está entendendo, diga amém. Tem horas que Deus não fala. Nós passaremos por momentos desse ano onde nós vamos orar e vai parecer que Deus não está ouvindo e que Deus não vai falar conosco. Tem dias que a gente entra na igreja e parece que Deus não ouviu a gente. Existem momentos que nós oramos e parece que Deus não ouviu a oração que nós fizemos. E deixa eu te falar algo. Hoje talvez você está passando por isso, achando que Deus não está te ouvindo, ou achando que Deus não está falando com você. Fique em paz. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele não perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas, e que na hora certa a direção de Deus virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. E agora, hein? Chegaram na frente do rio, e agora, José? Como que faz? Daí sabe quando alguém chegar para você e fala: e aí, e agora? Beleza, hein? Chegamos aqui, como faz para atravessar? E agora? E Josué não tinha o que fazer. E existem momentos, irmãos, que a gente não tem o que fazer. E o que fazer quando não tem o que fazer? Sabe o que você faz? Nada. Mas nada. Você ora, até a direção de Deus vir para a tua vida. Deus. Fala para o seu irmão do lado: ora até Deus direcionar a tua vida. Aleluia. Ora. Aleluia. Tem que orar. Eu preciso fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa sem a direção de Deus não adianta. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: pastor, eu vou fazer tal coisa. Daí eu pergunto, né?
Mas você orou? Foi Deus que direcionou você a fazer isso? Não é que Deus me direcionou. Mas eu falo, olha, a responsabilidade é tua. É tua. Porque se Deus não mandou você fazer, e você está fazendo, você está indo na tua vontade. E nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Na verdade, quase nunca. Chegou um pastor para mim, um pastor que me acompanha. Há muitos anos esse pastor me acompanha, ele é lá de Brasília. E esse pastor, desde quando ele começou a me acompanhar, ele começou a fazer trabalho de evangelismo lá também, levar comida. Ele começou a fazer vários trabalhos que nós fazemos aqui. Inclusive ele acompanha as pregações que eu faço, as campanhas que nós fazemos aqui. E recentemente ele me chamou e passou uma situação da vida dele pessoal. Ele falou, pastor, e aí, o que o pastor tem para me dizer? Eu falei, olha, vou te responder como teólogo. A Bíblia diz isso aqui, ó. E eu comecei a explicar para ele o que a Bíblia diz. Eu falei para ele, vou te responder biblicamente. É isso, isso e isso. São essas situações. Ele falou, tá, pastor, mas aí, o que eu faço? Agora que você faz, é ora, e Deus vai direcionar a tua vida. Aleluia. Não faz nada sem a direção de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então José chegou lá e perguntaram, e aí José, o que a gente faz? Não tem um caminho não, outro caminho? Não tem um plano B? Ele falou, não, a direção agora foi chegar aqui e agora nós vamos orar. E a Bíblia vai falar que eles permaneceram naquele lugar, versículo 2, eles permaneceram ali por 3 dias. Aleluia. Então passou o dia todinho. Alguém chegou para Josué e falou, e aí José, já sabe o que a gente vai fazer? Vai ficar aqui plantado mesmo, é isso? Era essa a estratégia de morrer aqui? E Josué falou, não, vamos orar. Deus vai trazer uma direção para nós. E depois de um dia, eles estavam ali em oração, pedindo para Deus uma direção. Deus não falou nada. Depois foram 2 dias e Deus não falou nada. Veio o 3º dia, 3 dias orando sem ter uma direção. No final do 3º dia, Deus falou com Josué e Deus deu uma direção para Josué. Sabe o que eu entendi com essa palavra? A direção de Deus, ela não vem no meu tempo, ela vem no tempo de Deus. Por isso, ora antes de tomar decisão e espere a direção de Deus na tua vida, e Ele vai te direcionar, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Aleluia! Aplauda o Senhor, queridos, bem forte. Aleluia! Eu estava lembrando hoje, irmãos, eu estava fechando com a editora. Escuta esse testemunho. Eu estava fechando com a editora desse meu livro que eu lancei agora, semana passada, e eu estava conversando com eles desde outubro. Estava negociando com eles, conversando com eles da editora e tal. E eu lembro que no mês de outubro foi um mês muito difícil para mim. Era pré-natal, a minha esposa estava com a barriga daquele tamanho, a bebezinha para nascer, e estava uma loucura. E eu conversando com a editora e resolvendo várias situações, e chegou um momento que nós entramos num acordo. E aí, pastor, vamos fechar? Eu falei assim, não, nós não vamos fechar. Eu falei, eu vou orar primeiro. Já entendi a tua proposta. Na verdade, eu até gostei da tua proposta, mas eu vou orar para ver se isso é de Deus. Aleluia. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. E ele chegou e meteu aquela pressão, mas ó, pastor, é o seguinte, né? Não dá para esperar, porque eu falei assim, meu irmão, se não der para esperar, é sinal que não é de Deus. Porque eu não vou tomar nenhuma decisão sem antes orar e buscar a direção de Deus. Se não der para esperar, não tem problema, eu já entendi a mensagem. Ele, não, pastor, a gente espera assim. Eu falei, então espera daí que eu vou orar e Deus vai direcionar. Amém. Não tenha vergonha de dizer que você vai orar. Não tenha vergonha de se posicionar dizendo, eu vou orar. Não é que eu vou falar com a minha esposa, não é que eu vou falar com meu pai ou com a minha mãe. Antes de qualquer coisa, eu vou orar e eu vou buscar a direção de Deus para a minha vida. Se você quer ter um ano abençoado, toda decisão que você for tomar, ora, e Deus direcionará você, e Deus vai te mostrar qual é o caminho que você deve ir. Você pode aplaudir o Senhor e exaltar a Deus por isso. Aleluia! Glória
qualquer coisa. Eu achei interessante porque ontem minha esposa estava aqui no culto e ela conversou com uma pessoa aqui da igreja, depois do culto, e essa pessoa comentou com ela que recebeu uma proposta para ir para um outro emprego, para ganhar mais. Só que a pessoa não foi, falou que ia orar, buscar a direção de Deus, para ver se era de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Nem minha esposa não me falou nada, né? Acabou que a gente não falou sobre isso, ela não me contou isso. E hoje cedo eu estava aqui ministrando, e a minha esposa estava aqui hoje cedo, e essa pessoa estava aqui no culto hoje cedo, e eu preguei, e uma das coisas que eu falei de manhã foi: não tome decisão sem antes buscar direção de Deus. E a pessoa estava aqui, e eu acho que a pessoa até pensou, né? Ela comentou com o pastor: por que você está falando isso? Acabou o culto, ela me disse, eu falei: não sabia de nada. E ela comentou com a pessoa: não disse nada, foi a palavra de Deus para você. Essa palavra é para você. Posso ouvir amém, queridos? Pastor, eu tenho uma decisão importante, é uma direção profissional, é um negócio que eu quero fazer esse ano, é um curso que eu quero fazer, é uma decisão importante, é um passo ousado que eu vou dar. Ore antes. Se a direção não vier hoje, ore amanhã. Se não vier amanhã, ore uma semana, ore um mês, mas espere a direção de Deus chegar para a tua vida, porque ela vai chegar, e vai chegar na hora certa. Aplauda o Senhor e exalte a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você vai na direção de Deus? Tem luta? Tem. Mesma coisa. Tem luta, tem impedimento. Mas você está com a palavra de Deus com você. Aleluia. Esses dias eu estava comentando com a minha esposa de uma dificuldade, e ela perguntou: mas você orou antes de tomar essa decisão? Falei: graças a Deus que eu orei. E graças a Deus que foi Deus que me direcionou. E eu estou em paz, porque eu sei que vai dar certo. Josué orou 1, 2, 3 dias. Depois de 3 dias veio a direção. E a direção que veio, está me ouvindo? Quem está me ouvindo, diga amém. A direção que veio surpreendeu, porque ela foi uma direção simples. Porque as coisas de Deus, elas são geralmente, elas acontecem dentro da simplicidade. É simples. O que eu estou pregando aqui para vocês não tem nenhuma novidade. Vocês já sabem que tem que orar antes de tomar uma decisão. Quem já sabe disso, diga amém. Nós já sabemos. Mas é a palavra de Deus para mim, para você hoje. Eu já sei disso, irmãos, mas Deus está confirmando no meu coração isso. Ora. E na verdade esse ano Deus já falou comigo: esse ano você vai orar mais, você precisa orar mais. Eu já entendi, Senhor, eu vou orar mais esse ano. Eu vou orar mais, porque essa é a direção de Deus.